Olá, gente, meu nome é Gilmar, né? Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história. Antes eu era uma pessoa totalmente fria, né? Por causa de traumas emocionais dentro da minha família, onde meu pai bebia muito. Isso gerou um trauma tão grande na minha vida, dentro da minha família, que isso foi marcante pra gente. Todas as vezes que eu via que meu pai chegava em casa assim e não tinha aquele afeto, né? Isso pra mim foi gerando algo dentro de mim que eu parei de acreditar um pouco em Deus. Foi algo que há muito tempo eu não conseguia falar, né? Não conseguia se abrir com as outras pessoas. As pessoas me perguntavam por que eu era tão fechado, por que eu era, né? Era uma pessoa que não conseguia ter amizade com as pessoas e realmente, tipo assim, eu tive que voltar no meu passado, eu tive que voltar a Deus quando eu comecei a entender o que era viver de verdade. Porque eu tinha uma história que eu não queria voltar, tipo assim, e eu não queria voltar lá no passado, eu não queria relembrar aquela situação que eu me machucava, eu não queria, tipo assim, viver aquilo de novo. Pra mim era estar vivendo aquilo de novo, né? Eu tive que esperar o tempo vir. Eu achava que quando o tempo ia vir, ia mudar toda a situação, ia fazer a diferença na minha vida, ia tirar aquelas marcas de mim. Só que não foi assim. Que muitas vezes eu procurava um culpado por aquilo tudo que eu estava vivendo, né, dentro da minha história. Eu falava, cara, por que eu nasci nessa família, por que eu vivi isso, por que eu vivia meu pai batendo na minha mãe, nos meus irmãos, né? Em mim muitas vezes eu tive marcas em mim mesmo, que eu olhava no espelho, fazia eu ter mais ódio do meu pai ainda, né? Eu não aguentava perdoar meu pai, eu não aguentava olhar para o meu pai e falar assim: pai, eu te amo, precisei de passar pelo processo até o tempo de eu chegar e ver que era necessário eu falar isso, era necessário eu entender o que o meu pai passou. Eu tive que voltar, não só no passado, mas voltar na infância do meu pai, me entender tudo que ele vivia e saber que o erro não estava no meu pai, o culpado não era meu pai, era exatamente eu, né? Por muitas vezes não tomou uma atitude dessa assim, de falar assim: cara, eu tenho que, se eu não consigo ter um pai bom, eu tenho que ser um filho muito melhor, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, eu vou perdoar o outro, mas muitas vezes a gente não se perdoa, né? Por muitas vezes eu fui desse jeito, muitas vezes eu dava crise emocional e, como eu dei essa crise emocional, eu estava dentro da presença de Deus. Eu era um cara apaixonado, né, dentro da missão. Para muitas pessoas que não sabem, da igreja na minha casa ela tinha em torno de 22 quilômetros. É um cara tão apaixonado que uma vez eu não tinha recurso para me estar aqui dentro da igreja, não tinha recurso para me pegar um ônibus para me vir. Eu andei 22 quilômetros lá para estar vindo na igreja, né? É um cara apaixonado, mas só que mesmo assim eu tinha que romper isso. Eu cheguei aqui como vitorioso, né? Igual eu falei, cara, é vitorioso fazer isso, mas vitorioso maior é quando você se abre totalmente, se perdoa e entende que você tem um Deus maravilhoso, né? Que você começa a aprender a ter um relacionamento melhor com seu pai, com as pessoas que estão ao seu redor, e você entende o Deus que é tão poderoso, que cuidou de você, preparou tudo, né? Talvez muitas vezes a gente vive algo tão doloroso para te fazer pessoas fortes, para te fazer verdadeiros campeões, né? Hoje, meu pai me vê como referência, e eu vejo ele, tudo que ele fez comigo, como referência também, porque aquilo não me matou, mas me tornou mais forte, né? Eu sou um exemplo de pessoa que eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, e meus filhos vão olhar para mim e falar assim: nossa, eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho. Eles não vão passar pela mesma situação que eu já passei com meu pai, né? Muito pelo contrário, eles vão olhar para mim e falar assim: olha, o melhor caminho é seguir a Deus, é andar dentro da palavra de Deus, é servir a Deus. Então, o recado que eu tenho para todas as pessoas é essa, né? Toda decisão vai te levar em um lugar, né? Mas o segredo é você entender e fazer a pergunta para si mesmo, né? Qual que vai ser a sua felicidade estar nesse lugar, né?
Esse foi na minha vida. Eu andei em vários outros lugares, mas só que a verdadeira felicidade você só vai encontrar onde Deus te coloca, no lugar certo que Deus te coloca. Todos nós vivemos uma maldição hereditária e na minha vida não foi diferente. Eu vivi isso por muitos anos, né, até o dia que eu decidi falar para mim mesmo, para tudo, né, voltei para a casa de Deus. Deus me deu uma esposa, juntos vamos construir uma família e vamos viver com Deus até a eternidade.